Olá! Nessa aula vamos falar sobre os custos com enfoque em tomada de decisões internas da empresa. Então vamos começar aqui pelo custo de reposição. O que é isso? É o custo de repor todas as mercadorias que já estão em estoque, se isso fosse necessário, com base no seu valor de mercado atual. Lembrando que o valor que aparece no estoque lá do balanço patrimonial, no ativo circulante, ele é o valor o custo histórico, é o valor que a empresa comprou ou produziu aquele material. Então, o custo que está lá no estoque chama-se custo histórico, custo de compra ou custo de produção. Não é o custo de reposição. Então, vamos ver um exemplo do que é um custo de reposição. Eu comprei o estoque que está lá no balanço por R$ 10.000 no dia 1 de 2019. O custo de repor o estoque a preços de hoje, ou seja, se eu tivesse que comprar aqueles produtos que estão no estoque, eu gastaria 11.500. Quando eu for vender esse produto, meu preço de venda é 12.000. Só um detalhe, esses 10.000 que estão lá no balanço patrimonial no estoque, eu não posso atualizar para 11.500. Eu tenho que manter o valor a custo histórico, ao custo original de 10.000. E aí o preço de venda seria 12.000 reais. Qual que seria o lucro contábil desse produto? 12.000, que é o preço de venda, menos 10.000, que é o custo original da compra do estoque. Eu sempre considero o custo histórico. Ou seja, lá na minha DRE, na contabilidade, apareceria um lucro de 2.000. Será que esses 2.000 são realmente o lucro total que a empresa pode gastar? Essa é a ideia do custo de reposição. Então, o que seria o lucro considerando o custo de reposição? Eu colocaria os 12.000, que é o preço de venda, menos 11.500, que é o valor do custo de reposição. Ou seja, o lucro que a empresa realmente poderia gastar para outras coisas seria somente R$ 500, senão ela não consegue repor aquele estoque que ela vendeu. Então, esses R$ 500 é o lucro que pode ser distribuído. Os R$ 2.000, então, ele vai ser dividido em duas partes. A parte econômica, que é a parte da valorização do produto, e a parte financeira, que é o lucro de R$ 500. Então, se eu trabalhar com o valor de custo de reposição, eu só vou considerar lucro. Ó, lucro é o que pode retirar da empresa sem afetar seu patrimônio físico. Ou seja, quanto que eu posso retirar sem diminuir a quantidade de produtos que estão no estoque. Essa valorização do produto, que no caso da empresa foi de R$ 1.500, também é um lucro. Só que só se realizará financeiramente quando a empresa for vendida ou descontinuada. Por quê? Porque essa empresa ela tem que repor o estoque que ela vendeu. Então, se ela tiver em continuidade, ela só pode distribuir os R$ 500, se ela não consegue repor o estoque. Então, aqui, quando eu trabalho com custo de reposição, eu tenho que pensar em duas possibilidades. Se a empresa está em continuidade, ou seja, se ela não vai parar, não vai fechar as portas, eu tenho que considerar como lucro, eu tenho que considerar o lucro dentro do custo de reposição. Então, o que eu posso distribuir é somente aquilo que eu não vou precisar para repor o estoque. Se a empresa está em descontinuidade, eu posso considerar o lucro como dentro do conceito de custo histórico. Quando a empresa está em continuidade, então eu tenho que o lucro disponível para qualquer outro investimento ou distribuição é o que? A receita, menos o valor utilizado para a reposição do estoque. O restante está indisponível. Eu preciso retornar ao ativo para compô-lo fisicamente, senão eu vou diminuindo a quantidade de estoque que eu tenho na empresa e eu não consigo mantê-la ativa. Então, aqui, ó, em situações em que o custo de reposição é mais importante, necessidade de decisões rápidas e de grande atualidade em termos de informações. Por exemplo, em setores com preço de mercado em constante oscilação, então, setores que o custo ele altera continuamente, é importante eu trabalhar com custo de reposição. Ocasiões de elaboração de propostas para concorrências, épocas de acirrada competição. Então,
Essas situações são situações em que o custo de reposição é importante de ser considerado. A contabilidade de custos, ela tem como funções aqui propiciar informações gerenciais para a tomada de decisões e também auxiliar a contabilidade geral, também chamada de contabilidade financeira. Por que ela auxilia? Ela é responsável pela mensuração dos estoques e do resultado, mais especificamente do CPV, que é o custo do produto vendido. Então, ela tem que trabalhar com uma conciliação entre essas duas vertentes aqui. Controle. Quando trabalhamos com contabilidade de custos, é importante não somente sabermos quanto que é o valor do custo dos produtos para lançar lá no balanço patrimonial e depois no momento da venda vai para a DRE, mas também para fazer controle da empresa. O que é controle? Então vamos aqui, ó. Quando é que posso dizer que tenho controle da minha situação financeira particular, doméstica? Então pensem aí na vida de vocês, na situação financeira de vocês. Vocês têm controle da situação? O que é ter controle? Conheço bem a origem e o valor de cada receita e o destino de cada despesa minha? Outra pergunta que deve ser feita para responder se eu tenho ou não controle. Estão elas dentro dos valores e limites que deveriam estar? Ou estão acima ou estão abaixo? Quando algumas delas se desviam do comportamento que deveria ter, tenho eu conhecimento rápido disso? Ou eu só vou ficar sabendo no mês seguinte ou quando o descontrole já estiver muito grande? Outra pergunta que deve ser feita: sou capaz de identificar também rapidamente a razão do desvio? Por que não ficou dentro do esperado? Tomo alguma atitude para corrigir esses desvios quando tenho condições de fazê-lo? Então, essas são as perguntas que eu devo fazer para responder se eu tenho ou não controle. Então, aqui a gente já pode ter uma ideia do que é controlar. Controlar é, primeiro, conhecer a realidade, segundo, compará-la com o que deveria ser, terceiro, localizar divergências e suas origens, e quarto, tomar medidas para a sua correção. É por isso que ter conhecimento dos custos de uma empresa é tão importante, não só para saber e lançar no balanço, mas muito mais para ter controle da realidade da empresa. Isso vai trazer mais resultados para ela. Então, aqui, quando eu trabalho com controle, a primeira coisa a ser feita é apurar variações entre o previsto e o realizado. O que eu previ e o que aconteceu de fato. Aí eu posso fazer três opções aqui. A primeira é, eu tomo conhecimento, ou seja, eu avalio aqui as variações entre previsto e realizado e não faço nada. Eu também posso tomar conhecimento, ou seja, eu descubro quais foram as variações entre previsto e realizado e tomo ações. O que eu posso fazer? Vamos rever aqui o que estava previsto? E o que é o mais indicado é essa terceira opção. Então, eu vou apurar as variações entre o previsto e realizado, eu tomo conhecimento, eu entendo o porquê que aconteceram as variações e tomo ações em relação a isso e faço uma realimentação do processo de planejamento. Então, eu replanejo o que eu tinha previsto de acordo com a realidade. Quando eu trabalho com controle dentro de sistema de custos, então esse sistema de custos ele é de grande importância para obter controle e ele é uma condição necessária, mas não suficiente. Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque se eu tiver um sistema de custos muito bom, muito apurado, eu tenho aí as condições de ter um controle, mas isso não significa que eu vou ter o controle de fato. Eu preciso utilizar essas informações do sistema de custos para a tomada de decisões. Se eu tiver é a mesma coisa que eu tiver aí um carro super potente e eu não utilizar. Eu posso ter aí uma Ferrari e andar 10 por hora na estrada. Acho que a gente nem consegue, né, na verdade. Mas assim, eu posso usar para ficar na velocidade mínima e eu não vou chegar mais rápido com uma pessoa que tem um fusquinha, tá? Então, o sistema de custos não é suficiente para isso.
relatórios. Então, esse sistema de custos, ele vai me fornecer relatórios que vão trabalhar aqui, mostrar as projeções e os resultados obtidos. Então, eu vou ter essa comparativa entre o que foi projetado e o que aconteceu de fato, e a partir disso eu posso tomar ações corretivas. Então, nesses relatórios gerenciais, quais são as perguntas que eu devo fazer e responder e tomar ações em cima? Primeiro, as metas foram alcançadas? Segundo, quais foram as variações encontradas? Terceiro, quais foram as causas das variações? E quarto, quais ações devem ser tomadas a partir dessas variações que aconteceram? Então, eu posso usar esses relatórios para controle para duas coisas. Primeiro, eu vou valorizar quem superou as metas. Como que eu valorizo? Pode ser um indicativo verbal, pode ser um prêmio, pode ser um dinheiro, um valor em recursos, enfim. Eu vou valorizar quem superou as metas e quem não alcançou as metas, eu vou primeiro analisar os motivos. Foi por culpa da pessoa? Foi displicência? Foi o mercado que ficou ruim? Por que que aconteceu esse não atingimento de metas? Esses custos para controle, eles podem gerar problemas comportamentais. Por que isso? Os funcionários, sabendo que aquele sistema de custos vai servir para controle, ou seja, para ver se ele atingiu a meta, para promoções, para outras coisas, eles podem ver esse sistema de custos como uma forma de espioná-los e controlá-los. E aí eles criam uma barreira, uma resistência de aceitar e alimentar esse sistema de custos de forma adequada. Os chefes dos setores, eles não gostam de informar tudo o que acontece no seu setor. Por quê? Porque isso também é uma forma de justamente controlá-los, de ver que não atingiu a meta, que ficou abaixo do esperado, enfim, eles ficam com medo de perder emprego, de não conseguir promoção, de uma série de outras coisas. Isso quer dizer que o uso de sistemas de custos para avaliação de desempenho, especificamente, apesar de ser um grande aliado, de ser importante, ele pode causar reações não desejadas. Por exemplo, a pessoa pode lançar um custo abaixo do que foi de fato, para mostrar que melhorou quando não melhorou. Ele pode manipular esses dados, pode lançar como meta um valor que ele sabe que ele vai atingir com certeza. Então, ele lança um valor de vendas abaixo do que seria o esperado do mercado, só para ele atingir a meta. Enfim, tudo isso pode acontecer quando eu uso sistemas para controle. Aí você fala assim: ah, então eu não vou usar o sistema para controle, já que pode acontecer esse monte de reação. Não, na verdade, eu tenho ações que podem minimizar esses problemas comportamentais. O que eu faço para melhorar isso? Para criar, diminuir essas barreiras para com o sistema de controle? Primeiro, eu faço uma implantação gradual para as pessoas irem se acostumando. Eu faço uma educação desse pessoal, ou seja, eu dou curso, eu explico para que vai servir a importância desse sistema, uma conscientização da necessidade do sistema e outras ações que eu posso adotar também. O que são custos controláveis? São os que estão sob responsabilidade e controle de uma pessoa. E aí eu tenho aqui o que nós chamamos de custeio por responsabilidade. Esse custeio por responsabilidade, ele é muito legal de ser implantado na prática. Por quê? Porque eu vou usar o mesmo sistema de custeio que eu estou trabalhando, eu posso usar o absorção, variável, qualquer sistema de custeio, mas eu crio um relatório adicional separando o que são custos controláveis do que não são controláveis por departamento. Com isso, eu posso colocar como metas somente os custos controláveis. Custos não controláveis. Ah, aumentou o dólar, e isso fez com que a minha matéria-prima ficasse mais cara, taxa de juros. São custos que não estão sob o controle de uma pessoa. Só que isso tem uma crítica. É muito legal, mas qual que é a crítica? Uma dificuldade de separação do que é um custo controlável e do que não é controlável na prática. Esses que eu falei, dólar, taxa de juros, claramente são não controláveis. Só que tem outros que ficam na dúvida. Ah, aumentou o custo de uma matéria-prima, mas aí eu poderia ter trocado de fornecedor?
Enfim, o que que é, até onde é controlável, até onde não é. Então, quando eu trabalho com custeio por responsabilidade, eu tenho que avaliar até onde detém o chefe de almoxarifado controle e responsabilidade sobre o que se paga a seus funcionários? É ele realmente que define o salário? Ou é um salário que vem do mercado? Ou tem um range de mercado? Então, isso eu tenho que avaliar na prática. Até onde ele exerce controle sobre o material burocrático que ele consome? Ou isso é um custo dado externamente? Até onde ele é responsável pelo que se deteriora ou quebra no seu departamento? Então, a quebra é feita por negligência, mas isso é responsabilidade dele ou não é? Então, tudo isso tem que ser avaliado quando eu vou implantar um custeio por responsabilidade. Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço e até mais.